da PIC, aqui é a tia Lu, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, e espero também que muito em breve podemos nos reencontrar para podermos falar sobre a palavra de Deus, para podermos comemorar. Falando nisso, em comemoração, vocês sabem o que nós comemoramos no dia 31 de outubro? Uma dica, o nosso pastor, o pastor Gerson, falou sobre isso durante toda a semana passada nas redes sociais. E aí, alguém sabe o que comemoramos no dia 31 de outubro? Se você respondeu a Reforma Protestante, você acertou. Mas vem cá, você sabe o que significa a palavra reforma? Reforma nada mais é do que algo que não está bom ser transformado em algo muito melhor. Isso é uma reforma. Por exemplo, a casa de vocês, as paredes às vezes estão sujas, riscadas ou com buracos e fazem uma reforma. Pintam tudo, deixa tudo em cor nova, tudo limpinho, tudo novo. Então foi feito o quê? Uma mudança, né? Uma transformação de algo que não estava bom em algo que ficou muito melhor, certo? E protestante? O que seria a palavra protestante? Também é algo que sugere uma mudança, algo quando nós não estamos satisfeitos e queremos mudar, queremos transformar. Então a reforma protestante nada mais é do que uma mudança na época a igreja católica. Então teve que haver essa mudança, uma mudança de coisas ruins que estavam acontecendo, coisas erradas, para ser transformadas em algo muito melhor. E isso aconteceu no dia 31 de outubro de 1517, há exatos 503 anos atrás. Através de homens tementes a Deus, e o líder foi Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele estava insatisfeito com a situação das pessoas naquela época. A Igreja Católica, na época, ela estava dominando, ela estava enganando as pessoas em muitas situações. Ela tinha todo o controle. A Bíblia, apenas a Igreja Católica tinha acesso, porque estava em latim. Então as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Então elas estavam sendo enganadas de várias formas. E Martinho Lutero estava revoltado com isso. E por isso aconteceu a Reforma Protestante. Sabe, nós, graças a Deus, temos a oportunidade de termos a Bíblia, temos um acesso direto à Bíblia. E as pessoas, há 500 anos atrás, elas não tinham esse acesso, não tinham a Bíblia na língua deles. Martinho Lutero conseguiu trazer traduções para o alemão. E então as pessoas tiveram acesso à Bíblia. E a Bíblia, que é a palavra de Deus, as escrituras sagradas. Nesta Bíblia, na palavra de Deus, está escrito no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. A Bíblia é o nosso manual. Nela nós encontramos a resposta para todas as nossas perguntas. Nela nós encontramos a verdade. A Bíblia é a palavra de Deus, a escritura sagrada. Então Martinho Lutero, profundo conhecedor das escrituras, no dia 31 de outubro, ele, para chamar a atenção daquelas pessoas que estavam tendo uma conduta errada, ele afixou nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, ele afixou 95 teses. Essas 95 teses foram divididas em 5 solas. Solas vem do latim, que em português significa somente, só. E nós aprenderemos um pouquinho sobre as 5 solas. E para isso, a tia Lu convidou algumas crianças para estarem fazendo a tradução do latim para a nossa língua, que é o português, de alguns termos. E começaremos então com o sola fide. Somente a fé.
significa que somos sustentados apenas pela fé em Deus, pela convicção da salvação e da grande obra de Cristo na cruz por nós. E o segundo sola que vamos falar é o solus Christus. Somente Cristo. Somente Cristo é capaz de nos salvar, de nos perdoar, de nos abençoar. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E o próximo sola é soli Deo glória. Glória somente a Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. Então tudo que devemos fazer é para que seu nome seja glorificado. Quer bebamos, quer comamos, quer façamos qualquer outra coisa que seja para a glória de Deus. Amém? A próxima sola que nós falaremos é a sola gratia. Somente a graça. Somente pela graça de Deus, pelo que recebemos sem merecer, é que podemos servir ao Senhor e receber as suas bênçãos. E o próximo sola que falaremos é o sola escritura. Somente as Escrituras. Gente, somente as escrituras sagradas é que contém as regras de fé que necessitamos. Ela é o nosso manual. Nela nós conhecemos a Deus. E, para resumir os 5 solas, vamos repetir mais uma vez cada um deles para não esquecermos? Vamos lá? Sola fide, solus Christus, soli Deo gloria, sola gratia, sola escritura, os 5 solas da reforma. Como pode alguém ter tanta coragem para enfrentar pessoas tão poderosas para falar a verdade? Só o amor de Deus é capaz de fazer isso. E Martinho Lutero, ele enfrentou. E isso possibilitou que as pessoas fossem libertas dos enganos da igreja naquela época, das mentiras. E sabe, o fato de pessoas tementes a Deus, homens e mulheres tementes a Deus, terem feito tudo o que fizeram, nos beneficiou. Porque hoje nós também temos acesso à palavra de Deus como ela é. Nós temos acesso à Bíblia, um livre acesso em todas as línguas, em várias traduções. Valorizem a Bíblia que vocês têm, leiam ela. E lembrando também que para ser salvo, nós precisamos crer em Jesus Cristo. Precisamos reconhecer que Ele veio ao mundo, precisamos reconhecer a obra que Ele fez na terra para nos salvar, nos arrepender. Precisamos reconhecer que não somos nada sem Ele, pedir perdão e pedir que Ele more em nosso coração, que Ele seja o nosso único e suficiente Salvador. Assim nós seremos salvos, não há outra forma. Só Jesus Cristo salva. Não adianta nós sermos bonzinhos, fazermos as coisas certas, ser obedientes. Isso é nossa obrigação. Isso são atitudes que provam que somos filhos de Deus. Pessoas acham que serem boazinhas, darem esmolas, fazerem as coisas certas, serem honestas, serão salvas. Não, a salvação é só pela fé em Jesus Cristo. Só Ele pode nos trazer a salvação e o perdão. Somente Jesus Cristo e mais ninguém. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima. Sola fide, solus Christus, soli Deo gloria, sola gratia, sola escritura, os 5 solas da